Você com certeza já parou em algum momento para observar o céu durante o dia. A visão das nuvens, do sol e o próprio azul infinito do dia é algo que já estamos acostumados, e por isso quase não prestamos atenção no que realmente está acima de nós. Quando se observa esse mesmo céu durante a noite, onde constelações infinitas se aglomeram com corpos celestes tão numerosos que são impossíveis de serem contados, as coisas caminham para um lado que, apesar de fascinante, ainda pode te deixar inquieto. De fato, não costumamos pensar muito nisso porque nós humanos estamos muito acostumados com problemas do cotidiano, com trabalho, com distrações que, no fim, são limitadas apenas ao que engloba a nossa casa, o lugar em que vivemos, o planeta Terra. Mas percebendo que toda a nossa existência aqui não representa muito além de um pequeno grão de areia no vazio cósmico infinito, é quase inevitável que isso não leve a uma percepção imediata de terror. Terror esse que se manifesta nas mais variadas formas, conceitos, pensamentos e teorias que, no fim, destacam a noção assustadora acerca da nossa realidade e de possíveis horrores que estão além da nossa compreensão. E é sabendo disso que no vídeo de hoje nós vamos nos aprofundar na infinitude do cosmo para falar um pouco sobre alguns horrores do espaço. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Desde o início da humanidade, sempre olhamos para o céu com uma profunda curiosidade. Isso sempre foi sustentado pela ideia de que, por muito tempo, este foi considerado o limite de nossa espécie, o máximo ao que poderíamos chegar um dia. Apesar disso, o que realmente sempre causou dúvidas, gerando até mesmo lendas e originando mitologias inteiras, é o que está além do céu: o espaço. Um lugar formado por novas regras e mistérios que são estudados desde a antiguidade, mas que no fim levam a mais perguntas do que respostas. A ideia de que o espaço sempre foi o inalcançável de nossa espécie ainda é uma verdade mesmo nos dias de hoje. Basta olhar a imensa dificuldade e trabalho que é preciso para que uma única missão espacial seja conduzida e leve alguns poucos humanos a uma distância até bem pequena em uma escala cósmica. De certo modo, é como se não tivéssemos nascido para explorar o que há além do nosso planeta, como se fazendo isso estivéssemos burlando as regras. O problema é pensar na possibilidade de que, se isso é uma regra, quebrar ela pode ter consequências que não esperamos. Um dos maiores mistérios não respondidos sobre o universo é se de fato existe alguma vida inteligente além da nossa espécie. Essa questão sempre foi muito debatida em diferentes campos, mas no final ainda não temos qualquer resposta sobre isso. Porém, essa falta de evidências nos encaminha para uma hipótese ainda mais aterrorizante: a chamada hipótese da Floresta Negra. Considerando a vastidão do universo, existe uma possibilidade muito alta de que civilizações alienígenas existam. Mas se elas existem, por que nunca tivemos nenhum contato ou sinal de sua existência? A explicação para isso, na hipótese da Floresta Negra, diz que o motivo disso seria que, na verdade, o universo é um lugar hostil, e as outras civilizações não se comunicam conosco, pois estariam se escondendo intencionalmente por medo de serem detectadas e destruídas por outras mais poderosas. Ou seja, esse silêncio não é um mero acaso, mas sim uma consequência de algo pior que existe no universo e que ainda não nos descobriu. E se outras civilizações fazem silêncio para não serem notadas, então estamos indo contrário a esse fluxo, buscando uma comunicação que pode resultar no nosso fim pelas mãos de coisas mais avançadas do que nós. Contudo, ainda existe uma explicação mais simples para nunca termos tido contato com vidas extraterrestres. Afinal, o universo é muito grande, bem mais do que somos capazes de pensar. Por isso, mesmo que vidas inteligentes existam além da nossa em algum lugar, o fato das distâncias serem imensuráveis no plano cósmico torna praticamente impossível um contato ou comunicação entre uma civilização e outra. Mais improvável ainda é a ideia delas se cruzarem. Isso, aliás, é um argumento que contradiz a real existência de discos voadores ou alienígenas que já visitaram nosso planeta.
Já que ao considerar pela ótica de uma vida extraterrestre de um lugar distante, seria praticamente impossível encontrar exatamente o nosso planeta em meio a tantos outros no universo. Mas sendo verdade ou não, isso nos leva para uma conclusão profunda e sombria. Afinal, se realmente existe vida inteligente em algum lugar, então não estamos sozinhos. E isso é assustador. Mas se não existem outras vidas inteligentes e de fato estamos sozinhos, isso também é assustador. Quando se olha para o espaço, é bem estranho pensar que, por se tratar de um vácuo quase perfeito, não existe água ou ar onde ondas sonoras possam se propagar. Por isso, uma coisa inquietante sobre o espaço é que se você fosse jogado nele, você não escutaria nada, porque no espaço não existe som. E isso é bizarro, pois é como se estivéssemos sendo privados de um dos nossos sentidos naturais para identificar possíveis perigos. Portanto, estar aqui é como se estivéssemos vulneráveis. Sabendo disso, caso alguma coisa te encontre aqui, não adiantaria gritar, o que inclusive reflete a famosa frase do primeiro filme Alien. Mas mesmo que o som não se propague no espaço, ele na verdade pode não ser tão silencioso como parece. O barulho no espaço pode ser captado por meio de ondas eletromagnéticas que são convertidas em som. E isso que você acabou de ouvir é o som emitido de Plutão. Por mais que pareça bizarro, ele não é o único a ostentar de ruídos estranhos como esse. Outros corpos e lugares do universo também transmitem barulhos ainda mais assustadores, e quanto mais se escuta, mais fica clara a noção de como o universo é realmente perturbador. Um dos pontos mais aterrorizantes sobre o espaço é que, mesmo com todo o avanço tecnológico e conhecimento sobre o cosmo, nós, como humanos, ainda somos limitados acerca da noção do quão vasto o universo é. Somos capazes de descrever números, fórmulas e especulações, mas, mesmo com tantos estudos, nossas mentes não são capazes de compreender o infinito. Um jogo interessante para ter uma noção disso é o jogo No Man's Sky, que no lançamento passou por algumas complicações e controvérsias, mas hoje em dia é um jogo completamente novo e imersivo. A coisa que me deixa mais impressionado, e em certo ponto até angustiado nesse jogo, é que as distâncias nele são muito precisas. Planetas são formados em escala real, e percursos pelo espaço são tão distantes como na realidade. Por isso, quando você usa sua nave sem impulso para chegar em um planeta, por exemplo, você tem a sensação de que, mesmo passando muito tempo conduzindo a nave, você nem mesmo saiu do lugar, como se estivesse preso num oceano infinito e escuro onde nadar não tivesse qualquer utilidade. Mesmo que tivéssemos a capacidade de ter um pequeno vislumbre do que representamos com relação ao que está à nossa volta, não seríamos recompensados com menos do que a completa insanidade ao entender a insignificância humana mediante o universo. Histórias de H.P. Lovecraft e conceitos gerais do cosmicismo bebem exatamente dessa fonte como inspiração para desenvolver suas histórias, quando declaram que essa vastidão imensurável é habitada por coisas que estão além da nossa compreensão. Saber que o universo é infinito contribui para a percepção assustadora de que coisas podem estar se escondendo nesse vácuo inefável, mas nós só não fomos capazes de percebê-las ainda. Um dos melhores exemplos desses horrores de natureza cósmica é a história de Ship-to-Tech. Criada pelo artista Eduardo Valdez Hevia, essa história se concentra na existência de um planeta anão descoberto no Sistema Solar no ano de 2021. O planeta não havia sido notado até então devido ao seu tamanho pequeno e órbita complexa, mas chegando suficientemente próximo da Terra, ele iniciou uma órbita onde pôde ser observado de perto pelos humanos. O que destaca uma concepção aterrorizante para o planeta é a sua aparência, que denota uma forma semelhante à de um corpo orgânico, como se o planeta em si fosse uma forma de vida complexa feita de carne e óleos. A proximidade do planeta com a Terra teve um impacto significativo, principalmente nos oceanos, além de que alguns destroços oriundos do planeta em questão começaram a cair por conta da gravidade da Terra. Ainda mais semelhantes a pedaços de carne, esses fragmentos começaram a se fundir e crescer descontroladamente, consumindo tudo à sua volta.
resultando mais tarde num superorganismo gerado por esses fragmentos que rasteja destruindo vidas e cidades inteiras ao redor do mundo. A última passagem dessa história apenas mostra o telescópio James Webb revelando 4 imagens antes de perder o sinal ao se aproximar do planeta em questão. A história não tem uma conclusão definitiva, mas a passagem de Chip Totec na história reflete muito bem a noção acerca de terrores cósmicos ao retratar o conceito de uma coisa que não pode ser totalmente entendida pelos humanos. Uma coisa que veio de um lugar distante do universo e que só podemos notar quando estava perto demais para ser ignorado. Um conceito que, aliás, eu achei muito interessante e seria muito bom ver uma continuação dessa história. Estamos um tanto acostumados a pensar em temas fictícios para explorar terrores cósmicos que cercam o nosso universo. Mas não é preciso se prender às amarras do irreal para entender esses medos. Isso que você está vendo na tela é a Lua Europa, uma das luas que circulam o planeta Júpiter. A atribuição que se tem dessa lua com seu visual particularmente estranho faz com que pareça ser algo tirado de algum filme ou até história de ficção científica. O que de certo modo até se assemelha um pouco com o conceito do planeta Chip Totec que foi apresentado antes, ao notar essas linhas vermelhas que fazem parecer cicatrizes ou veias de sangue circulando o interior dessa lua, parecendo como se ela realmente fosse um organismo vivo e sustentando essa noção medonha sobre ela. No nosso sistema solar, este corpo é provavelmente um dos mais estranhos que temos conhecimento em termos visuais. Mas quando saímos para fora e vamos um pouco mais longe dos nossos limites, as coisas destoam de qualquer limite lógico e revelam coisas que pelo menos nos deixam bastante intrigados. Os exoplanetas, como são chamados, são planetas que existem orbitando estrelas fora do nosso sistema solar. Eles são geralmente difíceis de serem detectados por não emitirem luz e são ofuscados pelo brilho de suas estrelas. Mas o fato curioso é que muitos destes exoplanetas são bastante parecidos com a Terra, como é o caso de Kepler 452b, que é provavelmente o mais lembrado por essa semelhança. Obviamente não apenas ele é conhecido por isso, pois também é o caso de muitos outros. E de alguma forma essa semelhança curiosa com o nosso planeta em termos de atmosfera, tamanho, órbita e propriamente semelhança visual é uma coisa que me deixa estranhamente desconfortável. Saber da existência de um lugar quase idêntico ao nosso planeta, mas a milhares e milhares de anos-luz de distância, causa uma sensação de angústia. É como se eu quisesse ir até lá para saber o que habita sua superfície, mas ao mesmo tempo tenha medo de descobrir. Isso caminha com a ideia acerca da probabilidade de vida extraterrestre existir em lugares distintos do universo. Afinal, exoplanetas como Kepler 452b ou TOI 700d, por exemplo, são perfeitamente favoráveis para a vida se desenvolver. Só que se ela realmente existe, provavelmente nós não viveremos o bastante para poder chegar a vê-las de perto. Tão pouco para conhecer esses, entre aspas, irmãos distantes do nosso planeta e caminhar sob seu solo desconhecido. Esse pensamento me leva a uma conclusão bem bizarra sobre esses exoplanetas. Quando se fala em água, esse é um produto um tanto raro no universo. Apesar de casos conhecidos já terem revelado a existência de exoplanetas completamente cobertos por água. Mas me deixa muito inquieto pensar na ideia de que essas águas definem oceanos que nunca foram e nem serão explorados algum dia por um humano. O mar do nosso planeta já é bem assustador e conhecido por muito tempo pelos mais diversos mistérios que até hoje não foram explicados em alguns casos. Tanto que por isso dizemos que conhecemos mais o cosmo do que o nosso próprio oceano. Agora pensando nesses mistérios que cercam as águas de nossas próprias casas, no lugar onde vivemos, quais mistérios e segredos podem estar se escondendo nesses mares inexplorados de outros planetas? Isso me deixa muito angustiado porque, por mais que nos perguntemos, provavelmente nunca seremos capazes de ter essas respostas. E o que quer que esteja se escondendo nessas águas desconhecidas, certamente continuará escondido sem que nunca um humano veja. Um jogo que capta perfeitamente essa premissa é o jogo Iron Lung. O conceito dele é simples, mas abraçando o desconhecido ao mergulhar em um bizarro mar de sangue em uma lua distante, o jogo desenvolve uma narrativa que só precisa deixar você seguir a jornada para sentir o medo de estar mediante o inexplorado com um sentimento de impotência pela incapacidade de reagir aos terrores abissais que pairam à sua volta.
Por esse desenvolvimento simples, mas eficaz, Iron Lung é uma relíquia do terror indie por usar elementos simples e ainda causar medo e apreensão. O que você costuma pensar quando olha para o céu à noite? Quando eu era criança, isso era algo que eu fazia muito, mas não era algo que eu podia entender totalmente. Mesmo assim, sempre me deixou intrigado o fato de que o céu noturno é sempre uma constante imutável, algo que você continuará vendo mesmo após vários anos. Você olha para o céu quando é criança e ele continuará sendo o mesmo quando você se tornar adulto. Isso é até bem fascinante, mas observando isso com mais atenção acaba se tornando algo estranho. Parando para pensar um pouco, o céu que vemos é o único contato que teremos durante toda a vida com o que existe lá fora. E essa ideia de ser algo que te acompanha a todo momento parece como se o céu fosse uma entidade que te observa durante toda a vida. Pois afinal, para onde quer que você vá, esse mesmo céu e essa mesma lua sempre estarão acima de você. Isso me faz lembrar de um jogo que exemplifica isso de uma forma bem angustiante. E esse jogo é Zelda Majora's Mask. Existem muitos pontos que trazem uma ideia de terror nele na verdade, só que um dos mais notáveis se observa quando você olha para o céu. No jogo existe uma lua gigante que permanece parada lá, te observando. A aparência dela em si já é o suficiente para se ter um sentimento de medo pelo seu sorriso macabro, pela aparência mórbida e por estar sempre acima de você, como um terror inalcançável. Só que isso fica ainda pior na premissa do jogo, já que a existência dessa lua serve como um lembrete da inevitável morte que chegará para todos. O jogador é encarregado na história de salvar o mundo em 3 dias. Durante esse tempo, essa lua ficará apenas parada, esperando o tempo acabar. Se Link não conseguir alcançar seu objetivo nesses 3 dias, a lua irá despencar do céu, trazendo ruínas e morte para todos que você não pôde salvar. Nesse contexto, a presença da lua reflete a noção de um terror absoluto por ser a imagem que reflete o presságio da morte, algo que parece impossível de ser evitado. Se podemos usar uma palavra para definir com precisão o que o universo significa para nossa espécie, certamente essa palavra seria mistério. E em se tratando do universo, esse mistério caminha para dois lados, um que causa fascínio e o outro que causa medo. E provavelmente não existe algo mais aterrorizante no nosso conhecimento que cause mais medo do que um buraco negro. Buracos negros sempre foram um assunto de extrema curiosidade na ciência. Mesmo com tantos anos de estudo, ainda é terrível pensar na ideia de um objeto extremamente massivo existindo no espaço com um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz pode escapar. Isso extrapola os limites do absurdo quando se pensa que algo como isso pode até mesmo deformar o espaço-tempo com seu horizonte de eventos. Mesmo sabendo disso no plano teórico, na prática, é quase impossível compreender algo tão forte que pode distorcer o próprio tempo. Podemos fazer conjecturas e especulações variadas, mas teorias nunca serão o suficiente para explicar o que realmente acontece dentro desse horizonte de eventos. O que realmente existe além de seu abismo. De fato, a singularidade dos buracos negros é uma das questões que mais definem o mistério sobre eles. Mesmo que a relatividade preveja sua existência, nenhuma lei conhecida da física é capaz de descrevê-la, levando à ideia de que os buracos negros representam os limites de nossas teorias atuais. Mas ao saber que estamos falando de objetos supermassivos, certamente o que mais perturba sobre a existência de buracos negros são seus tamanhos que ultrapassam os limites da compreensão lógica. Estamos até acostumados com comparações sobre estrelas colossais que são milhares de vezes maiores do que o nosso Sol. Só que na escala de buracos negros, esses tamanhos perdem até mesmo sentido. Para explicar isso de forma definitiva, basta falar sobre o maior buraco negro já descoberto até então, o chamado Fênix A. Um buraco negro ultramassivo de uma massa estimada em cerca de 100 bilhões de vezes a massa do Sol e um diâmetro abominável de 590 bilhões de quilômetros. Obviamente, nenhum desses números será capaz de fazer você entender o que isso significa, mas entender que diante de seu tamanho, o nosso sistema solar não representa mais do que um pequeno ponto, como é mostrado nessa imagem, talvez seja o suficiente para se sentir, no mínimo, angustiado. Eu posso dizer que, se tratando desse assunto, o melhor filme que você pode assistir para estar a par desse conhecimento é o filme Interstellar, um filme que narra de forma impressionante e imersiva temas de exploração espacial.
Existem vários mistérios e conceitos sobre o cosmos que, mesmo com todo estudo, parece que nunca estaremos prontos para entender totalmente. O universo é um lugar escuro, uma realidade que se constitui por uma desolação infinita, caótica e silenciosa. Tudo que existe é o vazio, e isso é assustador. É como se estivéssemos vivendo em um lugar obscuro formado por regras que não deveríamos entender e tampouco explorar. Se a probabilidade da vida em si existir é um acontecimento extremamente raro, e somos o único exemplo dela no universo, então nossa existência é um erro não planejado, uma casualidade cósmica, uma falha que resultou no nascimento de uma espécie ignorante habitando um lugar onde a vida não deveria existir. E para nós, tudo que resta é um oceano escuro de incertezas e terrores obscuros que estão além da compreensão, dos quais nunca seremos capazes de entender completamente.